Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Que a minha missão aqui com vocês é ajudar o empreendedor, ajudar no empreendedorismo, fazendo com que o empresário venda mais com lucro. Essa é a minha missão. Fazer o negócio organizar, escalar para que todos os meses sobre dinheiro nos seus negócios. E quem está falando aqui com vocês é a Roberta Oliveira, mentora de negócios, empreendedora também, assim como vocês, uma empreendedora que vive aquilo que fala. Há mais de 10 anos eu falo sobre isso. E qual o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é como ter uma mentalidade financeira para o crescimento do negócio. E eu vou ensinar isso para vocês, eu vou estar aqui direcionando vocês nesse conhecimento em 4 pontos. Porque eu sempre falo o seguinte, não adianta só vender mais. A gente precisa vender mais com lucro. Vender mais é super necessário, o negócio não cresce sem vender mais, mas não adianta a gente fazer o negócio de forma desordenada. A gente precisa entender que por detrás de todo CNPJ existe o CPF, tá? Por detrás de toda empresa existe um dono, existe um sócio, existe uma pessoa. Então, por isso que é tão importante a gente entender quem somos nós, como é que funciona o mecanismo da nossa mente e para onde estamos indo. E não só isso, também estar ali dentro do nosso negócio, direcionando os nossos funcionários, porque se a gente não entender o sistema que precisamos criar e que é gente com gente, a gente não consegue seguir para o próximo nível, a gente fica ali, sabe? Sabe quando a pessoa tá numa praia e aí ela sente que bebeu água e ela sabe que não sabe nadar e ela começa a se debater e ela começa a beber água e ela acha que tá saindo do lugar batendo os braços e as pernas, mas ela não está. Ela só está se cansando e daqui a pouco ela vai morrer afogada se alguém não jogar a boia e trazer ela pra areia. E é o que eu tô fazendo aqui. Talvez jogando hoje a boia do conhecimento para trazer a consciência, para resgatar aí de vocês algo que vocês ainda não pararam para analisar. Porque toda mudança, ela não acontece dentro do negócio. Toda mudança, primeiro, ela acontece dentro da mente do empreendedor. Antes mesmo de você fundar o seu negócio, ela já existia. Aonde que ela existia? Na sua mente. Você não planejou, você não pensou, quero uma empresa assim, assado, eu quero uma empresa desse ramo tal. Então, antes da empresa acontecer no mundo físico ou no mundo online, ele já aconteceu na nossa mente. E a partir daí que se tornou fisicamente o negócio. Então, nós vamos falar hoje em 4 pontos acerca desta mentalidade, tá? Essa mentalidade financeira para o empreendedor de sucesso. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que a gente precisa ter um modelo de negócios antes mesmo da empresa acontecer. Mas, Roberta, e agora? Minha empresa já tá aí, não criei um modelo de negócio, o que eu faço? Tá tudo bem. Agora a boia tá chegando. E aí, o que eu preciso entender? Que eu preciso entender como é que vai funcionar o meu negócio. Que esse meu negócio, ele precisa ter um modelo alinhado. Sabe? Eu preciso entender quem é o meu cliente muito bem. Eu preciso entender quais são os meus fornecedores. Eu preciso entender quais os fornecedores que hoje eu posso comprar, porque talvez eu não tenha muito poder de barganha, mas em qual eu quero chegar. Eu preciso entender quais são os produtos que eu vendo hoje e quais produtos eu quero inserir no futuro. Eu preciso entender o quanto eu estou cobrando hoje e o quanto eu quero cobrar. Eu preciso entender quem são os meus clientes, quem são esses meus clientes. E aí eu não tô falando de avatar, aí eu tô falando mesmo de qual a situação que a minha empresa vai resolver. Qual é o problema que ela vai resolver ou qual a demanda que ela vai atender de necessidade. Mas isso precisa estar claro, esse modelo de negócio. Quanto que eu quero faturar nos próximos anos? Como é que vai ser o meu salário? Eu vou contratar funcionário? Não vou? Vou abrir ponto físico? Não vou? Tudo isso eu preciso colocar dentro do meu modelo de negócio, dentro desse do meu perfil da minha empresa. Eu preciso ter isso estruturado, documentado. Por quê? Porque esse daí vai ser, passo a passo, a minha cartilha. Só que se isso não está bem alinhado, eu fico aí igual a Alice. Se eu não sei para onde vou, qualquer lugar tá me servindo. Então é assim que a gente vai vivendo quando a gente não tem um modelo de negócio muito bem alinhado. No nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre essa mentalidade do empreendedor.
Toda semana eu falo aqui para vocês que o empreendedor tinha que ter prego na cadeira, para ele não ficar ali acomodado. Porque qual o momento que, se você parar para pensar, as empresas começam a afundar? Quando elas estão bem. Porque o empreendedor ali diminui a energia, o empreendedor acha que tá tudo bem, ele quer viajar, ele quer... Ah, Roberta, não pode? Pode, mas precisa estar tudo estruturado. O modelo de negócio tem que estar certinho para ele entender essa mentalidade. Nesse segundo ponto, a mentalidade empreendedora precisa entender que existe o início do negócio, o meio do negócio e o final do negócio. O final, que eu digo, não é acabar, mas é um negócio entrando dentro de um gráfico de se manter. Quando que é isso? Quando a empresa já está mais estruturada, já tem funcionários ali todos treinados, cargos, tem sessões, tem ali cada empresa, tem todo um staff, tem todo um organograma direitinho, que ainda não é o momento aqui de vocês. Então, assim, é o momento que a gente... Mas nesse momento... E só pode viajar nesse momento? Claro que não, a gente precisa viajar todo o tempo. O que eu estou dizendo é que a gente não pode deixar o negócio desorganizado sem um plano. Se eu vou viajar 1 mês, 15 dias, eu preciso saber quem vai fazer o que eu faço, eu preciso acompanhar, eu preciso, treinar as pessoas para poder executar aquilo que eu faço. Então, são coisas que a gente precisa entender, que nesta mentalidade empreendedora, eu não posso achar que o meu negócio é só vender. Eu preciso entender que existe um negócio que não é só venda. Porque eu vejo alguns empreendedores, às vezes, tratando o seu negócio como uma renda extra. Tratando o seu negócio como se fosse um negócio, um dinheirinho a mais que eles estão fazendo, sabe? Só que, se eu penso que eu tenho um negócio, que eu quero crescer, que eu quero alavancar, que eu quero fazer dar certo, que eu quero fazer o negócio ir para outro nível, eu preciso entender que ainda hoje eu não estou tendo o lucro que eu quero, ainda hoje eu não tiro o salário que eu quero, ainda hoje eu não tenho uma empresa quando eu quero, mas ainda hoje eu preciso ter uma mentalidade que eu preciso vestir a carapuça de dono e, organizar isso aí. Só estar na loja apagando incêndio não vai fazer o negócio crescer. Vai fazer você fazer o quê? Aquilo que eu falei lá atrás. Ficar ali no mar se debatendo e se cansando sem estratégia. Porque se você tem estratégia, você chega muito mais rápido aonde você precisa do que você não ter estratégia. Então, nessa mentalidade empreendedora, eu preciso entender que a minha empresa tem um tempo de maturação. Eu não vou aqui trabalhar e mês que vem tô tirando o que eu quero, eu não vou abrir uma empresa para dizer que eu sou dono e para ficar tirando dinheiro e sem entender se essa empresa tá conseguindo sobreviver com essa minha retirada. Eu preciso entender que eu sou dona sim, mas quando eu sou dona de uma empresa que eu estou ali começando, ou já comecei há algum tempo, mas a empresa ainda não está do jeito que eu quero, a minha empresa é meu bebezinho. Eu preciso cuidar dela. Mas daqui a pouquinho, quando ela se torna adolescente, ela já vai andar com as próprias pernas. Daqui a pouquinho, quando a empresa é mais adulta, ela já pode cuidar de mim. E não mais eu cuidar dela. Mas se eu não entendo que existe essa roda, essa mentalidade de uma empresa crescente, o que acontece? Eu fico ali iludida, achando que agora eu botei um negócio, eu sou dona do meu negócio e vou voar, vou decolar. Não é bem assim não, tá? Se fizer isso aí, vai ficar ali a vida toda dando braçada no mar, morrendo afogada, achando que tá andando. E não vai não. Mais um ponto que eu preciso super entender é que minimamente a minha empresa precisa chegar num ponto de equilíbrio. Para eu ter uma mentalidade financeira crescente da minha empresa, eu, empreendedor, preciso entender, quanto que eu preciso vender minimamente, que é o meu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o quanto que eu preciso vender para ficar no 0 a 0. Nem sobra, nem falta. Eu pago as contas aqui e não sobra dinheiro. Mas minimamente, qual é a minha meta? É essa. Essa é a minha meta do ponto 0. Eu não posso ficar sem estar ali, sem pagar todas as minhas contas. Então, na minha mentalidade empreendedora, eu preciso até entender. Talvez hoje eu não tenha lucro, eu tenha pouco, mas eu preciso, crescer.
Eu preciso crescer. E o crescer não é meter a mão no lucro, não é isso. Não é isso. Só que eu preciso entender qual é o ponto de equilíbrio da minha empresa. E para eu entender o ponto de equilíbrio da minha empresa, eu preciso saber o quanto eu preciso comprar, eu preciso saber qual é a minha despesa fixa, eu preciso entender o meu faturamento. Por isso é tão importante eu entender cada item desse. Agora, dentro desse ponto de equilíbrio, o que vai ser bacana? Eu entender todos esses indicadores financeiros e os indicadores também até de vendas. Por quê? Para eu entender como vai ser o meu ponto de equilíbrio, que número é esse? Porque esse número vai ser o número da boia, o número do resgate. Você vai entender, calma aí, eu preciso chegar aqui para ter lucro. Cheguei aqui para ter lucro, agora ó, eu avanço. Agora, se eu tô ali nadando sem saber onde que eu tenho que chegar, qual é o meu ponto de equilíbrio, eu vou achar que subi um pouquinho, eu cheguei no número. Ou, pior ainda, eu vou achar que estou fazendo muito esforço e não estou tendo resultado. Por isso que é tão importante você entender nesse terceiro ponto, o ponto de equilíbrio do seu negócio. Nesse quarto ponto, a gente precisa entender o seguinte: a minha empresa, ela tem que estar em crescimento contínuo. Ela tem que estar, olha, crescendo sempre. Porque a empresa que ela não cresce, ela morre. Como assim, Roberta? A empresa que não cresce, ela morre. Se a sua empresa está vendendo ali 30 mil reais há 4 anos, hoje, entre 30 mil reais pagava suas contas. Hoje já não está pagando mais. Se a tua empresa vendia 100 mil reais há 2 anos atrás, hoje, talvez não pague mais. Por quê? Porque os insumos vão aumentando, o custo de vida vai aumentando. Então, aquela meta de 100 mil reais que era sua, hoje essa meta, ela já não se sustenta mais. Por quê, Roberta? Porque tem a inflação. A inflação, o dinheiro, ele não vale mais aquilo que ele valia. Você sabe quando antigamente a gente levava R$2 para o colégio, a gente comprava merenda, R$2 hoje? Não dá para os nossos filhos comprarem merenda nenhuma? Por que não dá para ele comprar merenda nenhuma? Porque tem a inflação, o dinheiro não vale mais a mesma coisa. Não vale. Antigamente a gente comprava 1 quilo de arroz com R$3. Hoje você não compra mais 1 quilo de arroz por R$3. Por quê? Porque a inflação veio e vai ser sempre assim. Então, a empresa que ela não está crescendo o faturamento, ela está morrendo. Então, eu preciso ter um plano de crescimento contínuo para o meu negócio. Então, eu preciso entender que essa minha empresa, ela tem que estar em constante crescimento, de degrau em degrau. Mas como eu sei qual é o número ideal do meu faturamento? Qual é o número ideal da minha meta? E eu já quero aqui dar um bisu para vocês. A meta, a gente não cria a meta da nossa cabeça. Ah, eu quero vender 20 mil reais, eu quero vender 30 mil reais, eu quero vender 10 mil reais. Eu quero vender 100 mil reais. Não, ela não pode surgir da tua cabeça. A meta, ela surge a partir das suas despesas e custos. Depois disso aqui é que você cria uma meta para o seu negócio. E aí sim, essa meta, ela vai sendo gradativa, sendo criada onde? Lá no seu modelo de negócio, lá no seu plano de negócio. Aí quando eu entendo que ela é gradativa, eu consigo entender que existe mecanismo de o empreendedor assumir esse meu papel, que esse papel é meu, esse papel não é do funcionário, esse papel não é do gerente, esse papel não é, esse papel é meu. E por que eu tô aqui trazendo essa consciência para vocês? De quê? De que eu preciso ter essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de conhecer o meu negócio, essa mentalidade de olhar para dentro da garrafa e para fora da garrafa, olhando o meu mercado, para que o meu negócio ele esteja em constante crescimento. E que mentalidade que eu não posso ter, Roberta? Na mentalidade de ficar ali, ó, só apagando o fogo na empresa, trabalhando no operacional e não tirando tempo para você estudar o seu negócio. Agora, Roberta, se eu não fizer as minhas atividades, eu não vou conseguir vender. Como é que eu faço? Eu sei disso. Às vezes você trabalha sozinha. Se você não pegar e executar o que precisa ser executado, você não vai conseguir o faturamento que você quer. Mas nesse momento que eu estou sozinho, que eu não tenho ninguém que possa me ajudar, eu vou precisar assumir as rédeas da minha vida, do meu negócio, entender, epa, eu vou aqui 1 hora por dia estudar a mais, porque eu preciso entender isso aqui que eu ainda não entendi.